19 horas. O pessoal já está entrando aí. Anaíde. Neta está entrando aí também. Mag. Kátia. Deixa eu ver, cadê Patrícia? Para entrar aqui. Cadê Patrícia? Oi. Patrícia Sarquis entrando. Cadê Pati? Pati ainda não entrou. Pati, cadê você? Oi, gente. Estão chegando aí. Tô esperando Patrícia sair, minha parceira, chegar aí para nós dividirmos a parceria. Ela deve estar por aí. Eu sou pontual, ela também, mas vai estar entrando daqui a pouco. Michele entrando aí. Oi, Michele. Quem mais chegou aí? Beth. Anaci, que bom você estar aí. Gil, que vem em todas as lives. Manuela, tudo bom? Olá, gente. Esperando Patrícia entrar no tema de hoje. Não estou vendo Pati ainda. Ela se perdeu no horário. Nosso tema de hoje é instigante, gente. É um tema bastante instigante no nosso nono encontro, não é isso? É o nono encontro. Nono encontro já dos desafios e oportunidades do céu de 2020. Nós estamos fazendo, ficamos agora combinados toda segunda-feira. Um tema novo, eu e Pati, para vocês, né? Começar com vocês, quem está chegando mais aí. Caminhando. Cadê Patrícia? Patrícia, cadê você? Pati. Vou começar sem você, Pati. Cadê você, Pati? Ai. Ela tá online, aparece aí. Porque ela entrou ainda. Não entendi por que ela tá online. Patrícia, cadê você pra gente começar? Cadê, gente? Bom, vou falando o título, né? Vocês viram o título do nosso encontro do papo, o nono encontro, que é... A Patrícia chegou agora, entrou agora. Enfim, cadê ela? Pronto, Pati. Agora ela vai entrar. Aguardando. Então, nosso tema de hoje... Pati, cadê você, Pati? Oi. Hoje não é Urano para ter nenhum imprevisto com você. Eu ali falando, já ia dizer título e tudo. Tudo bem? Você fez a solicitação e eu apaguei sua solicitação. Ah. Nós ainda estamos engatinhando, né, nessas tecnologias. Eu estava começando a dizer o título do nosso encontro de hoje, né, nosso nono encontro, Plutão e Júpiter juntos em Capricórnio, lidando com crises, do luto coletivo a uma consciência ampliada de vida. Então, nosso tema é bem profundo, né? Relação desses dois planetas. A gente já falou nos primeiros encontros de muitos planetas em Capricórnio, então Capricórnio é o signo que está mais
no fogo cruzado, vamos dizer assim, mais solicitado, Capricórnio para os capricornianos, mas para todos nós em algum canto do nosso mapa onde temos Capricórnio. E o tema de hoje, o interessante, é que Júpiter e Plutão, eles trazem o simbolismo, né, do bem e do mal, da luz e da sombra, né? E realmente eles regem no mundo, né? Plutão rege o mundo subterrâneo, o mundo dos mortos, o inferno, enquanto que Júpiter rege o céu, o paraíso, a luz. E na mitologia greco-romana, Júpiter e Plutão são irmãos, mas um ficou com o reino dos céus, que é o Júpiter, e um ficou com o reino das sombras, e na verdade com o reino do inferno, mas com o reino subterrâneo, onde tem as riquezas. O Plutão em si, ele não representa somente a morte ou o subterrâneo, ele traz em si implícito a morte e o renascimento, porque ele tem também a vida dentro de si, né? Ou no mundo subterrâneo. A riqueza maior lá dentro é a própria vida. Mas ninguém entra no reino de Plutão sem pagar um pedágio, sem, na verdade, deixar algo lá. E essa é a realidade quando a gente lida com Plutão. Para que algo se transforme, primeiro a gente tem que pagar esse pedágio. Então, é morte e renascimento, que é o simbolismo maior de Plutão. Junto de Júpiter, que traz o lado de recompensa, de luz, de sorte, de a lei da graça, de proteção, né? É uma mistura muito grande e simbolicamente a gente pode falar dessa forma. É um momento onde os dois juntos estão nos trazendo a possibilidade de ampliação, de crescimento, de achar uma luz e um caminho, não só nesse momento difícil em que estamos todos confinados, por conta da pandemia, mas no sentido também, do que nós temos dentro de dom, de projeto, que não pode ser individual, porque Júpiter e Plutão representam também um começo do coletivo. Plutão é um planeta transpessoal e Júpiter é um planeta tido como social. Então, esse é um momento onde não podemos pensar individualmente, e tudo nos convoca a que a gente traga o individual, mas em prol desse coletivo. E esse momento de morte e renascimento, onde literalmente nós estamos tendo que lidar com a morte, é um momento bem delicado, porque Plutão representa rituais, transformação, iniciação. O mundo espiritual também pertence a Plutão, o mundo do desconhecido, nossos medos, né? Nossa sombra, aquilo que a gente muitas vezes projeta no outro e não vê na gente mesma. E Júpiter representa externamente a sorte. Ah, que sorte que eu tive, que bom, eu sou protegido, eu consegui isso. Mas, na verdade, os dois têm a ver com a lei do retorno, né? O que se planta, se colhe, agora ou mais tarde. Então, nós estamos vivendo um momento de morte coletiva que a gente não tem nem tempo de parar e de pensar o que está acontecendo, e é triste, mas isso acaba levando à banalização da morte. A morte virou uma estatística, né? Os números no Brasil, no mundo, por conta do coronavírus, tem nos deixado, eu digo tem nos deixado no sentido bem coletivo, anestesiados, sem parar para pensar que esses números têm nome, têm endereço, têm CPF, têm família. São pessoas que estão morrendo por conta dessa pandemia, que também representa Plutão, né? Essa morte, e Júpiter, que traz um princípio implícito de ampliação, está nesse momento ampliando a morte, ampliando a transformação. A nossa intenção não é de ser pessimista, mas é de ser realista, até porque os dois planetas estão em Capricórnio, e Capricórnio é o signo que não deixa que a gente lide com fantasia, com idealização. Capricórnio é o signo que representa a relação com a realidade. Então, nós estamos num momento onde Júpiter, que expande, que traz pela frente a possibilidade de crescimento, está expandindo quem? Está expandindo Plutão. Então, expandindo morte e renascimento, no sentido real
estamos vendo pessoas morrerem por conta da pandemia, que é uma coisa coletiva. Mas, por outro lado, Júpiter também está expandindo individualmente a nossa consciência e nos obrigando a rever o próprio conceito de vida e de morte. Porque nós estamos vendo, os rituais não estão sendo cumpridos, não tem religião, não tem princípios, as pessoas estão sendo enterradas em saco plástico, as pessoas estão sendo enterradas coletivamente, não tem tempo, os familiares estão sendo impedidos de ver. Então, nós temos que lidar com essa realidade, mas isso vai acabar. Então, qual é a luz no fim do túnel? Ela não é coletiva, ela é individual. O coletivo é um resultado. Então, o que cada um de nós está podendo fazer para contribuir com essa possibilidade de melhorar? Então, seria melhorar esse coletivo, melhorar o mundo. E Júpiter tem a ver com religião, com crenças, com fé, com princípios morais, éticos, filosóficos. Nós estamos vendo, nesse momento, essa polarização também, porque Plutão traz um extremo, é o tudo ou nada. Então, as pessoas estão divididas, né? Uns fanáticos religiosos de um lado, outros podem estar com fanatismo de outro lado, outros estão com conhecimento científico, que Júpiter também lembra a divulgação e o conhecimento superior, mas nós estamos no meio dessa polarização. Plutão no extremo representa um lado paranoico. Nós temos ouvido e visto coisas incríveis, fake news incríveis, e muitas pessoas que acreditam naqueles absurdos contra a ciência, contra as evidências, e vão para o lado paranoico, de perseguição, que tem um complô, que tem algo para derrubar o presidente daqui, o presidente nos Estados Unidos, e coisas absurdas, que seriam cômicas se não fossem trágicas. E, por outro lado, temos visto uma manifestação positiva desse Júpiter-Plutão. Plutão representa também pesquisa, Plutão representa descobrir o que estava escondido, trazer à tona o que está escondido, e o Júpiter, nesse momento, expande também as perspectivas de descobrimento no lado das pesquisas, né? As pesquisas estão avançando, as divulgações estão acontecendo, e a possibilidade de descoberta também, seja da vacina, seja de medicamento. Então, isso para dizer que planeta nenhum é bom ou ruim, mas eles, simbolicamente, eles se manifestam, eu diria assim, é como se encarnassem na Terra e individualmente encarnasse na vida da gente, na área do mapa onde a gente tem esses dois planetas passando, Capricórnio, e se manifestassem à forma deles, mas dentro daquilo que cada um de nós está precisando movimentar e mexer nesse momento. Então, para sintetizar um pouquinho e passar a palavra para a Paty, depois eu dou alguns exemplos que eu selecionei aqui. Então, na verdade, Plutão traz à tona o que está escondido. Ele é morte e renascimento, mas ele traz também implícito as riquezas, o poder que cada um de nós pode ter para contribuir numa situação. Se a gente vai usar bem ou mal, é outro papo. E Júpiter traz a possibilidade da gente rever conceitos, rever propósito, rever a religião, rever as crenças, aprender um pouco mais, porque Júpiter também lembra a possibilidade de ir mais longe, conhecer outras culturas, entender outros conceitos, sem necessariamente ficar preso no preconceito, que é um grande desafio nesse momento, porque Capricórnio é um signo tradicional. Então, Júpiter e Plutão em Capricórnio, eles trazem também uma luta com o que está estabelecido, com aquilo que já está instituído. Nós estamos lutando com algo que é convencional, com algo que está estruturado. E a cobrança, nesse momento, é exatamente fazer uma revisão profunda, Plutão, naquilo que está instituído, Capricórnio, e procurando ir mais além, ir adiante, que é esse Júpiter, né? Procurar a luz. Mas Júpiter em Capricórnio, ele não é muito rápido, ele cobra que a gente vá devagar, mas que a gente procure caminhar dentro de situações ou com comportamentos onde a gente tenha comprometimento. Porque o Júpiter expande, mas ele também precisa que a gente saiba o que vai fazer, ou pelo menos onde quer chegar.
Então, é um momento de beneficiar as pessoas que profissionalmente, ou que socialmente, ou que pessoalmente mesmo, estão ativas, estão avaliando, estão agindo na direção de princípios morais, éticos, filosóficos, que elas sentem que podem caminhar por aí. Ele não vai dar nada de graça, e é um momento onde a gente tem que fazer uma revisão procurando seguir na direção daquilo que traga um resultado, digamos assim, mais a médio e longo prazo. Mas, com certeza, quem tem um propósito, quem está caminhando de maneira segura, quem está trabalhando no sentido amplo da palavra, está no momento de se beneficiar devagar, porém de maneira mais segura, com essa conjunção, né, de Plutão e Júpiter em Capricórnio. E a gente espera realmente que a mudança venha por essa ampliação de consciência, não é? Porque nós estamos vendo no dia a dia, na nossa frente, o tempo todo, nós estamos tendo que conviver com a vida e com a morte. Pati, passo para você inicialmente. Então, esse é um momento bem difícil, né? Eu acho que falar de Plutão, Júpiter, que exatamente Plutão está aí ampliando essas mortes, né? Ampliando. E aí eu queria pegar 2 pontos, porque assim, quando a gente resolve sentar para falar, a gente escolhe pontos para a gente olhar, porque são muitos, né? São muitas situações que a gente pode olhar. Então, 2 pontos que eu queria pegar como a gente está lidando com Plutão aumentado, digamos assim, numa enésima potência, né? São 2 planetas muito fortes juntos, né? A luz e a sombra juntos, né? O bem e o mal. A gente tem escutado muito falar do mal, né? Como se agora o mal tivesse aparecido, mas, na verdade, o mal sempre esteve entre a gente. Mas a gente tem podido ver esse mal, né? Esse monstro encarnado nas falas, em algumas falas de algumas pessoas, tanto públicas quanto nossos próprios familiares, né? Em posicionamentos dos quais a gente não consegue compreender, né? Mas esse é um ponto que eu queria lembrar, né? Por que isso? Acho que a gente vai conseguir tecer um pouco. Outro é esse Plutão ampliado, que é lidar com esse desconhecido, com essa força maior, com esse, digamos assim, esse destino, olhando o sofrimento, a dor, tanto a nossa como a do outro, muito perto nesse momento. Então, muitos questionamentos. É interessante que a gente falou na semana passada sobre Netuno em Peixes, e um questionamento que vem sendo feito muito nesse momento, de vez em quando a gente se pensa, será que Deus existe? Né? Será que existe uma ordem maior para o bem, uma ordem maior de equilíbrio nesse momento onde tudo está tão desequilibrado, digamos assim, né? Esse é um ponto, né, que acho que a gente vai tecer um pouco assim. E a outra imagina, gente, tudo que a gente conhece, quem gosta de astrologia, né? E aqui esse o sentido da nossa reflexão de Capricórnio, porque assim, tudo ampliado de Capricórnio também, né? Porque imagina que no início da quarentena a gente teve um movimento muito eufórico. Exatamente, se a gente pegar essa palavra eufórico, é o eu fora. Então você escutava muitas pessoas dizendo, não, gente, não vai mudar nada. Apenas nós estamos em casa, o mundo passou a ser virtual. As crianças vão ter a escola virtual, o nosso trabalho é virtual, a gente pede a pessoa para vir trazer nossa comida em casa e está tudo certo, né? Então, assim, porque quero abordar um pouquinho isso para tecer um pouco qual é o nosso pedaço que alimenta tudo isso aí, né? Porque a gente está lidando com muitos psicopatas.
E o psicopata é aquele que não tem consciência, né? Não faz conexão com o seu sentimento. E por isso mesmo ele consegue chegar em alguns lugares aí, né? Isso sempre foi assim. Muitos políticos e quem assume um lugar de muita liderança tem, digamos assim, um traço de psicopatia, né? Mas acontece que o psicopata é alimentado pelo masoquista. E aí, essa é a reflexão que eu queria trazer para todos nós, né? Qual é o nosso ponto que a gente alimenta determinadas atitudes? Então, eu vou ajudar a gente a pensar como eu vejo isso, né? Eu acho que a gente ajuda quando exatamente a gente banaliza também a gente banaliza que as tarefas do dia a dia precisam ser feitas de todas as formas e que a gente tem que ticar. Então, a gente dá um exponencial a tudo isso que é do fora. Esse lugar que foi estabelecido, esse status, esse establishment, né? Essas instituições antigas, como se você não pudesse parar. Então, daí vem o nosso tema, né? Para eu poder passar para Gi, o nosso tema do luto. Porque, assim, nós estamos vivendo, sim, um luto coletivo. Não é verdade que nada mudou, tudo mudou, né? As mortes não são só reais, as mortes são simbólicas também. Então, perdemos a convivência com os nossos amigos, perdemos as nossas vidas ao nosso trabalho. Parou aí, Paty. Não sei se é a sua internet. Aqui para mim parou um pouco, não sei para os outros. Parou. Você tinha Paty, saído, Paty, mas você voltou. Oi. Paty, não parou para você aí, não? A internet? Você congelou um Não, pouquinho aqui. Não sei se foi para todo mundo. Não? não. Tá, tá, continue. Aqui tinha parado. Mas você está me vendo agora? Agora tô, tá tranquilo. Então, esse é o ponto de onde que nós perdemos, sim, né? Alguém falou ali que parou para mim também. Paty parou, voltaram. Tá, estão dizendo que voltou. Que perdemos, sim, perdemos muitas coisas reais, cada vez mais, cada semana mais a gente encontra com... A gente tem notícias de pessoas próximas que de fato estão morrendo, então são perdas reais, né? Mas as perdas simbólicas são inúmeras perdas simbólicas, né? As crianças perderam muito, perderam convívio com os colegas, né? Perderam o poder sair de casa um pouco, perderam se aliviar de estar com os adultos, porque estar com os adultos é bom, mas também não é bom, porque as crianças precisam estar com as crianças para poder ficar mais leve, né? Então, assim, perdemos muitas coisas, e é verdade, uma das fases, né, do luto, muitas vezes, é negar esse luto. Então, é esse o ponto que eu queria ouvir você um pouquinho também, Gi, né? De como é quando a gente não se conecta com... E assim é que eu acho que a gente alimenta os psicopatas. Esse é o pedaço, né? Nós alimentamos quando a gente não se conecta com a nossa dor, né? Então, assim, a gente precisa parar, sim, parar para chorar, parar para sentir, porque se a gente não sente a dor, a gente também não sente a vida, a gente não sente, né? E é, na verdade, isso que, por isso estamos recebendo esses terríveis hóspedes, os hóspedes da maldade, os hóspedes da perversão, os hóspedes da corrupção. Tá falhando de novo, Paty. A sua internet. Para você agora.
A sua Eu internet tô está lhe vendo, falhando. tá? Mas Tá é na falhando? sua, porque tá falhando na sua. Aí, voltou. Tá. Eu tô lhe vendo, tá? Não, eu continuo te vendo, mas ele fica, dá uma parada, aí a gente não ouve direito o que você falou. Você estava falando das perdas e dessa importância de entrar nas perdas. Continue, de entrar na dor, na dor. Dessa importância de entrar no sentimento, né? De não Sim, negar, porque de não nós negar. temos falado muito do mal, né? De como que pessoas conseguem ter determinadas atitudes, figuras públicas ou mesmo familiares, né? Dizendo coisas monstruosas. Nós estamos lidando com a total banalidade. Isso também é Plutão. Mas a reflexão que eu estou Uhum. fazendo aqui é onde está a nossa cegueira. A nossa cegueira que alimenta isso aí. Por que a gente está precisando ver tanta monstruosidade? Onde é que a gente comete monstruosidades? Porque cometemos. Uhum. Né? Cometemos, por exemplo, quando a gente não aceita os nossos limites, quando a gente não nossos limites físicos, nossos limites psíquicos, e a gente tem que dar conta de qualquer jeito, e a gente tem que manter ou seja, a gente tem que manter coisas. Isso é Capricórnio, é manter fora, manter o que está fora. Né? Então, nesse ponto, sim, a gente alimenta. A gente alimenta isso quando a gente não pode parar, quando a gente tem que. Porque não tenham dúvida, gente, depois disso que a gente está vivendo, a gente precisa encarar o vazio. Isso é Plutão, né? Então, assim, não adianta, depois disso, não vai ter cirurgia, não vai ter botox, não vai ter preenchimento que preencha o vazio que está em todos nós. Não tem como ficar indiferente a tantas pessoas morrendo, a tanta desigualdade. Né? Então, não é que a gente vai mudar, não estou fazendo um discurso idealista. A gente não vai mudar em grande escala, mas se a gente muda coisas na nossa própria vida, sim, eu acho que muitas coisas podem ser mudadas. E esse é o grande pedido de Plutão e de Júpiter nesse momento. Uhum. Verdade. Desabafo plutoniano. Então, eu acho que assim, no meio dessas coisas, a gente até falou disso ontem, Paty, conversando, né? Tem uma coisa que me tocou muito, que é dessa natureza, eu acho também, de Júpiter-Plutão, positiva. A gente está falando que as pessoas viram estatística, as mortes estão virando estatísticas. E alguém, e eu não sei quem, alguém teve uma ideia de criar, chama o Memorial Inumeráveis. Alguém colocou numa lista, num dos grupos que eu participo, e que é um grupo que está preocupado exatamente em resgatar a identidade dessas pessoas que estão morrendo. Não precisa ser parente, não precisa ser da família, qualquer pessoa que conheça alguém que morreu por conta do coronavírus pode chegar, entrar nesse site e dar o seu depoimento. Fulano de tal era meu amigo, fulano de tal meu irmão, meu pai, minha mãe, sei lá, mas assim, tirar dessa estatística, dessa coisa que você vira um número e que despersonaliza demais e cria essa banalidade que nós estamos falando, né? Lembrando que Júpiter é divulgação, então assim, e Plutão morte, é um momento onde essa perda ou essa morte pode trazer também uma divulgação ou uma preocupação coletiva de que as pessoas são pessoas e elas fazem diferença. Né? Mesmo que eu não conheça aquela pessoa do outro lado do mundo que morreu, mas ela tinha uma família que gostava dela, e de repente tem alguém do lado de cá que era amigo, que também entra lá no site e fica sabendo. É uma coisa, eu acho que assim, é trazer um pouco do lado humano, né? Porque o lado humano, porque tanto Plutão como Júpiter representam os deuses. Né? Representam deuses. Júpiter era o deus do Olimpo, era o Zeus, era, né? Quem comanda o céu, era que mandava era o Deus de todos.
e Plutão, o deus da morte, o deus do desconhecido. Então, quem é mais poderoso do que quem aí, né? Então, esse poder também de transformação que Plutão convoca em Capricórnio, mudanças estruturais, vão estar relacionadas a nossos valores. Então, eu fiquei muito confortada quando eu li sobre esse memorial Inumeráveis. E outra coisa que me tocou muito também, que está sendo feita agora no Nordeste, o consórcio do Nordeste, que está reunindo os governadores do Nordeste, autoridades, portanto, esse Plutão-Júpiter também tem a ver com as pessoas poderosas. Quem está com o poder na mão nesse momento, no sentido institucional que Capricórnio representa, pode também fazer a diferença. Governadores, presidente, prefeitos, ministros, assistentes, enfim, quem tem algum cargo é quem pode fazer a diferença. E esse grupo do Nordeste chamou alguns profissionais, dos quais o Miguel Nicoleles, que é médico, neurocientista, professor, está à frente nas pesquisas. E uma notícia boa que chegou para a gente recentemente é que ele até usou essa expressão: nós estamos numa postura de defesa contra esse vírus. Nós agora vamos partir para uma postura de ataque. Isso é bem você também respirar, entrar no mundo do Hades, né? Morreu, renasceu, defendeu. Depois você toma força e vai para o mundo de Júpiter. Quer dizer, você traz o conhecimento, você trabalha o medo, não vou nem dizer domina, Plutão traz medo também, porque nós temos medo do desconhecido, nós temos medo da morte sem saber o que ela representa. Então, e Plutão representa pesquisa também. Então, as pesquisas estão sendo feitas e a proposta desse grupo é exatamente sair da postura de defesa e partir para o ataque. Então, eles estão revitalizando o médico de família, o médico da comunidade, os profissionais de saúde, para irem nas comunidades, para irem nos lugares, atacar o vírus lá. Claro que isso vai ajudar a desafogar os hospitais, porque, como o Paty falou antes, que a gente está tendo que conhecer as comunidades e aquilo que a gente não via de dificuldade, que está tendo que ver e tendo que tomar uma providência. Então, esse grupo, ele está direcionando, isso já está na lei, já está no Diário Oficial e vai começar a funcionar, dos médicos e profissionais de saúde irem ajudar as comunidades lá. Né? Então, isso tira dos hospitais, isso ajuda a combater também, porque são ações objetivas, como Capricórnio pede, são ações materiais, materializadas. Isso eu achei também fundamental. Oi. Deixa eu completar. Achei de Júpiter e Plutão também. Complementar uma coisa que tem a ver com isso que você está falando, sair da defesa e ir para o ataque, porque existem várias formas de você atacar, né? E fazendo aquela analogia com a psicopatia e o masoquismo, né? Que eu brinquei aqui, mas que é real, a postura que alimenta o mal, né? Ou essa postura masoquista, totalitária, que não discute nada e simplesmente verticalmente coloca lá o que ela quer, egoísta, exatamente essa postura que não ataca, que é passiva. Então, você pode atacar desse jeito aí. Atacar dessa forma que eles estão fazendo, também com aquela... ir nos interiores para levar as caravanas para poder cuidar das pessoas que estão lá. Isso é atacar, né? E atacar com conhecimento. Os governadores se juntarem também, isso também é atacar. Sim, e atacar com o conhecimento, né, Paty? Porque Júpiter é o conhecimento, Júpiter é o planeta da luz nesse sentido, de ampliar horizontes. Como é ampliar horizontes? Eu estudo, eu conheço outra cultura, eu conheço outra religião, eu vou ter que rever meus princípios, minhas crenças, minha fé, e nisso eu vou avançando. E então, esse é um caminho que me parece um caminho bom, dessa conjunção de Plutão-Júpiter, e que tira da sombra para a luz. Não é? Mas com ações efetivas e ações concretas que, na verdade, eu diria que também está me faltando a palavra, mas assim, não valoriza o que eu queria dizer,
Mas é que humaniza, é que reconhece a humanidade nas pessoas, porque eu estou muito chocada, não só com a coisa da morte, a banalização da morte, mas eu estou muito chocada porque parece assim que as pessoas não são pessoas, ou que as pessoas têm valores diferentes, é o que a gente vê, né? Um vale mais do que o outro. E acho que essa é uma oportunidade da gente perceber que todo mundo é igual, porque o rico, o pobre, o dessa religião ou daquela, tá todo mundo sendo enterrado quando morre em saco plástico, nas valas comuns. O outro pode ter um caixãozinho melhor, mas a família não pode chegar junto. Então, esse é um momento de rever o que nós estamos fazendo, quais são os princípios, para onde vamos, né? E a reflexão, eu vi aí que... Você fez uma reflexão do macro, né? Então a gente fica um pouco nessa tabelinha de fazer a reflexão do macro e do micro. Porque também, Gi, na hora que a gente não aceita que nesse momento a gente está tendo tantas manifestações de insônia, estômago embrulhado, não conseguir comer, irritabilidade, né? Gente, não tem como não estar assim nesse momento, né? O que a gente pode fazer, e que isso é lidar com a humanidade, que é como quando a gente perde alguém que a gente ama muito, né? E que tem um afeto, a gente é afetado por isso. Não tem como nossa produção ser a mesma. Nós vamos precisar de mais tempo entre um cliente e o outro, nós vamos precisar respirar mais, nós vamos precisar fazer algumas, que também tem a ver com Plutão, alguns rituais para que a gente possa estar, e isso é um micro. Então, claro que se dentro a gente não reconhece as nossas limitações humanas, a nossa vulnerabilidade, como é que o fora? O fora é apenas uma projeção do que está dentro de todos nós. Com certeza. Com certeza. Alguém falou aí, eu não consegui ver o nome, assim, que é hora de pensar globalmente e agir localmente. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Perfeito. E Miriam perguntou ali também, aí já foi uma pergunta mais técnica, mas que é interessante. Ela disse que quando chegar agora 15 de maio, Júpiter vai retrogradar. Plutão, retrogradar é o planeta andar para trás, simbolicamente. Então, quando ele anda para trás, a energia fica mais presa. Plutão entrou nesse movimento em 26 de abril, e Júpiter vai entrar agora 15 de maio. E os dois vão se encontrar de novo, então tem 3 momentos no ano que eles vão se encontrar, então que são momentos mais fortes desse chamado do que a gente está discutindo. Um já passou, que foi 5 de abril. O outro é 30 de junho e o outro 12 de novembro. Então veja que a gente tem esse aspecto até o final do ano ou até início de 2021 ainda está em ação. A gente fazer essa reflexão e ações relacionadas a esse movimento. Mas os dois vão se encontrar agora em junho, os dois andando para trás, tanto Júpiter quanto Plutão. Então, Miriam perguntou, e aí o que significa? Significa que esse momento pode ser mais forte de impedimentos, porque um planeta retrógrado, qualquer que seja ele representa que aquela energia que eles simbolizam está amarrada. Amarrada no sentido de que aquelas questões não estão andando fluentemente. Mas o chamado simbólico, e eu até diria o chamado kármico espiritual, é a oportunidade de rever as coisas que ficaram pendentes. Então, todo esse tema de morte, renascimento, nossos princípios, nossos propósitos e como nós estamos atuando com relação à morte real e à morte simbólica, que Paty falou muito aí, que essa é a do cotidiano, né? Nós estamos sendo impedidos de muitas coisas. Então, é o momento, junho vai ser o momento mais forte desse para acertar, né? E, infelizmente, como Júpiter amplia o que encontra pela frente, também pode ser um momento que a gente tenha que lidar mais dificilmente, seja no sentido de quantidade mesmo, de mais mortes ampliadas, seja no sentido qualitativo, da gente sentir mais dor e mais forte esse chamado que Paty estava falando, a gente precisar mergulhar nos sentimentos, tá? A gente está muito na casca, Capricórnio representa muito a máscara,
né? A No bom ou no mau carcaça. sentido. A carcaça. No bom sentido, é porque você tem que trabalhar, você tem que ir em tal lugar, você tem que se apresentar da forma que vão te aceitar lá. As regras são aquelas. Mas no mau sentido é quando você se confunde com o personagem. Você sai de lá do seu paletó e gravata daquele lugar que exigiu e você continua com paletó e gravata em qualquer lugar que você vai. Quer dizer, você vira um personagem. Então pode ser um momento, esse período de junho, pode ser um momento onde nós sejamos obrigados a entrar nessa dor, nesse medo, nesse mergulho de sentimento, para trazer aquilo que precisa ser transformado nesse caminho, eu acredito, né, da gente se melhorar, né? Ô, Gi, e Sim. esse acerto de contas de Plutão-Júpiter, porque isso que a gente está falando, né? Existe um acerto de contas. Eles dois são purgadores, né? Assim, quer dizer, o Plutão é um planeta purgador e vem para ceifar também, e tem a ver com colheita. Então, assim, esse ajuste de contas que a gente está falando, ele não é somente um ajuste de conta cósmico, ele também tem a ver internamente com o nosso ajuste de contas, na medida disso que você falou aí, que a gente se identifica com a nossa carcaça, né? Porque nós precisamos de um corpo, nós precisamos de um semblante, de uma vestimenta para a gente estar, nós precisamos de um lugar, mas nós não somos o nosso corpo. Nós não somos nosso corpo, nós não somos nossa carcaça, né? E, na verdade, esse grande ajuste de contas que a gente está passando é isso aí, né? Eu tenho visto pessoas, pais que querem, de qualquer forma, que as crianças, nesse momento, respondam a um cronograma que uma escola manda, que começa 8 horas da manhã e termina 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e ainda diz que a criança tem que fazer uma meditação. Uma criança de 7 anos, ela tem que parar para fazer uma meditação. Ora, gente, por favor, isso é um fenômeno do sistema capitalista para justificar pagar aquela mensalidade de R$ 3.500 da escola, né? Então, quer dizer, hoje, esse ajuste de contas, ele tem a ver com esse voltar para a nossa alma, voltar para o que é essencial. Perfeito. O que a gente precisa, e não que a gente... Inclusive, Paty, lembrando que Plutão representa também nossas dívidas, assim, dinheiro que sai, compromisso material que todo mundo tem alguma conta para pagar, ou então dívida mesmo, você fez uma dívida, aí você contava com dinheiro, aí esse dinheiro não vai entrar porque você parou de trabalhar, porque tem uma coisa ou outra. Então é bem isso que você falou, é perfeito. Você tem que justificar, você está pagando aquela escola e o filho tem que fazer, ele tem que cumprir, porque você vai disputar o seu dinheiro. Quer dizer, é uma situação onde nós todos temos que perder, né? E transformar nisso que você falou, do que é essencial. Essa coisa do essencial está em todos os outros encontros que a gente falou, que a gente teve, né? De forma diferente. Assim, o essencial é assim, ou vai. Porque essa mudança, ela é interna. Ela é interna, quer dizer, os valores que nós estamos aprendendo ou reciclando nesse período de confinamento, não tem preço, é um avanço de anos-luz. Isso tem a ver com Júpiter também, eu acho, né? A gente está sendo obrigada, por um lado, mas, por outro, eu acho que a gente está tendo um grande ganho, porque a gente está vendo quanta coisa que a gente pode ter acumulado, feito ou não feito, que não fez diferença. Que diferença fez para a alma? Não é? Que diferença isso fez para a alma? E aí eu estava pensando, Paty, naqueles exemplos que a gente conversou ontem, você talvez tenha anotado algum, mas eu lembro que também da manifestação de Plutão e Júpiter, né, o bem e o mal, a gente poderia pensar assim na recompensa e no castigo, sem nenhum conceito religioso aqui, pensando no arquétipo mesmo de Plutão, que cobra, que castiga, e de Júpiter, que é da sorte, ou é da proteção, é da graça. Algumas pessoas, ou várias, não tenho um número aqui,
mas debocharam, o termo é esse mesmo, debocharam, tripudiaram, alguns disseram que, até o próprio presidente fez e continua fazendo isso, mas assim, eu tenho um exemplo de um artista, de um pastor nos Estados Unidos, que debochou, e no carnaval debochou, que era histeria, que era um complô para diminuir a ação do presidente Trump. Quer dizer, esse entra no lado de Plutão da paranoia. E o Júpiter, como expande, muita gente vai atrás daquela ideia. Imagine, quer dizer, o cara ser importante demais, né? Para um vírus vir para querer derrubar o presidente. Então, ele está morto. Pouco tempo depois, o vírus pegou ele. E ele morreu. Quer dizer, então, simbolicamente, assim, é como se fosse um castigo, de novo, sem querer puxar, né, para o lado religioso, mas assim, o lado puro do simbolismo de Plutão, da morte, da transformação e do castigo mesmo, da blasfêmia, digamos assim, dele não lidar com a realidade, dele, eu até diria assim, dele ofender os deuses, né? É o que a gente dizia quando lida com a mitologia. Então, o mito de Plutão e o mito de Júpiter aí, eu acho que tem se manifestado de formas diversas na prática, na vida das pessoas, que é assim, fulano dizia que não era nada, aí tá lá, pegou a doença, tá hospitalizado, ou até morreu. Você pegou algum exemplo assim? Pegou da história dos caixões vazios, né? Aquele deboche dos caixões vazios, que na verdade era uma reportagem, parece que de 2017, que tinha de fato acontecido, mas era outra coisa, né? E as máscaras que vieram da China contaminadas também. Já vieram com vírus de presente. Mas isso para mim é muito claro, como Kátia colocou aí, né? Capricórnio nada para mim é tão capitalismo quanto Capricórnio, né? Verdade. Tão, confirma o sistema capitalista quanto esse pensamento capricorniano. Tá falhando, peraí, tá falhando de novo. Tá falhando, Paty, retome aí. Retome aí, Paty. Falhou o que você falou, né? Retome aí. Tô retomando. Outro ponto é que Júpiter em Capricórnio também, a gente também fica sem a perda do suporte, né? A perda do suporte, né? Que é uma grande reflexão, esse pai antigo, né? Esse pai antigo. Diz que eu tô congelada de novo. Tô congelada? Já saiu, foi antes. Já saiu? Tá. Já. Então, esse pai que provê a qualquer custo tudo, a qualquer momento, que é esse pai do patriarcado, né? Gente, esse pai, ele não vai mais existir, né? É outra coisa que está surgindo. Então, o tipo de... E por que também... Duas reflexões. Uma, por que precisamos chegar no momento de tanto desamparo, né? Desamparo no sentido de suporte. Porque a gente precisa reconhecer que sempre vai estar faltando alguma coisa na vida. Não tem como chegar nesse lugar de casa 10, Capricórnio, para quem ama a astrologia, e permanecer lá, minha gente. Depois da 10 tem a 11, tem a 12, tudo se desintegra. A vida é movimento. Não tem como chegar lá, ficar lá e nunca mais sair de lá. Então, outra experiência que a gente vai ter agora é isso, de começar a pensar quais são os suportes que eu tenho, quais são os recursos que eu tenho, né, de Júpiter em Capricórnio, aí, para eu poder me sustentar, como uma barra de apoio mesmo. Né? Então, eu falando com uma amiga essa semana, ela me disse, eu achei tão bonitinho, ela disse, eu estou bem, eu estou assistindo uns vídeos de astrologia e isso está segurando a minha cabeça.
Então, assim, Que cada legal. um vai segurar a sua cabeça com o que gosta mais, com o que acalma mais. Mas, assim, ninguém vive sem suporte. Agora, gente, esse suporte não vai mais ser o pai, aquele pai lá que Freud protagonizou, o pai do Édipo, aquele pai lá. Não, a própria psicanálise já fala de outra coisa, já é um outro lugar. Essa, Uhum. isso já está muito diferente. Então, por que será que na estatística a grande maioria das pessoas que morrem do Covid ou que estão internadas são homens? Por que será? Por que será? Por que será? Lá, 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 né? Porque os homens não podem ficar sem jogar bola, né? É. E as mulheres aceitam, né? Porque os homens não podem não se juntar com os amigos para poder. Isso alimentar a psicopatia. Verdade, verdade, pura verdade. Então, a gente está nos minutinhos finais, né? Sim, Eu acho que uma boa lembrança é que Júpiter representa o pai dos deuses, mas também o pai dos homens, né? O benevolente, o que protege, né? a E graça, Plutão, né? Da graça. eu gosto quando eu leio alguma coisa de Plutão, assim, que Plutão não é mal, Plutão não é o mal que está lá fazendo, né? Querendo puxar o tapete de ninguém. Ele tem as riquezas dele, ele tem as características dele, né? E ele traz implícito a necessidade de você ter consciência daquilo que você pode estar projetando no outro, né? Ou daquilo que você pode estar fugindo e que, na verdade, pode ser o seu destino, pode ser algo que você precisa enfrentar para crescer, para modificar, né? Para levar adiante. Lembrando que Plutão tem muito a ver também com a nossa ambição. Ambição no sentido bem amplo da palavra, no sentido positivo da palavra. Então, quando você nega muita coisa, você também pode estar negando o que você almeja. A questão é que você precisa conhecer e ter mais consciência desse desejo e dessa ambição para que você possa ir no caminho correto, não se esconder por medo e também não querer puxar o tapete de ninguém quando você não consegue colocar para fora o seu próprio poder. Né? Então, Plutão está relacionado com puxadas de tapete, no sentido mundano, o que a gente está vendo aí dos políticos o tempo todo, né? De um modo geral. Embora, de forma positiva, nós estamos vendo em vários lugares, no Brasil nós estamos vendo isso em várias capitais, os adversários políticos estão se unindo, prefeito com governador, com não sei quem. Por quê? Porque eles estão percebendo o que tem de comum. E quem é o inimigo em comum nesse momento? O inimigo em comum é a morte, que é trazida por esse coronavírus. Então, as divergências políticas têm que ficar de lado nesse momento. E eles se juntam pelo quê? Pelo conhecimento, pelo propósito, pelo bem que Júpiter representa, mas tem que mergulhar. Primeiro tiveram que mergulhar nessa sombra, né? Para deixar as vaidades, deixar as puxadas de tapete, as maluquices, as paranoias, e se juntaram diante de um bem comum. A minha convocação nesse momento é essa para cada um de nós, porque o mundo é feito de pessoas, nós fazemos a diferença. Então, quando a gente fala o mundo, o Brasil, a França, Portugal, nós estamos falando de pessoas que compõem esses lugares. Então, cada um de nós é uma sementinha. E nesse momento, vai fazer diferença essa nossa atuação. Né? Esse Plutão e esse Júpiter convoca cada um de nós a trazer o que está escondido, a limpar os medos, a mergulhar na dor, a trabalhar o que está lá e a tentar direcionar para o bem, não um bem individual só, o bem coletivo. O que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro também. Mas eu sei que eu faço a diferença. Onde é que eu faço a diferença? Né? Gi, Bom, me despeço e deixo você se despedindo, Paty, pode falar. a gente tem só 5 minutos. A live vai ficar gravada assim. E você falou de uma convocação.
Então, eu vou fechar também fazendo uma convocação, que eu adorei essa palavra, né? Esse momento é mesmo um momento de lamber as feridas, né? De chorar, de ver a dor, de ver a miséria, né? Não precisa a gente ficar na dor, a gente faz como a onda do mar, mas a gente entra na dor e sai da dor um pouquinho, né? Se eu tivesse de dar dicas eu acho que é uma coisa sempre boa, né? Dica para agora é flexibilizar regras, fazer contato e aceitar nossos limites físicos e psíquicos, não transferir para as crianças, adolescentes ou companheiros que eles têm que dar conta de coisas que a gente própria não dá conta, né? Simplificar a vida, diminuir nossos gastos. E, gente, não tem cirurgia, não tem botox, não tem preenchimento que preencha o vazio que todos nós temos. E ele não vai sumir depois que tudo isso acabar. Então, essa é a minha convocação. Que a gente possa viver a dor, né, em paz. Se é que é possível, né? Eu acho que é possível. Isso. Gente, segunda-feira que vem estaremos aqui de novo, né, Paty? Paty congelou de novo. Obrigada e até a próxima semana, tá? Essa live vai ficar gravada assim. Vocês vão poder acompanhar e daqui a pouco eu coloco lá no canal. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, Paty. Tchau, Gi.